Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Talk to Us. Eu sou Cleidson Lucena, médico, otorrinolaringologista e cirurgião de cabeça e pescoço. Olá a todos, sou Lívia Noleto, médica, otorrinolaringologista, especialista em tontura e zumbido. Hoje abordaremos um tema que várias pessoas nos pediram para falarmos sobre isso, que é onde tudo começou, onde nós nos conhecemos, onde fizemos nossa formação profissional, de onde surgiu a ideia desse podcast. A gente vai falar um pouquinho sobre nós. Perfeito. Então vamos começar pelo nome, nós já nos identificamos. Eu sou Cleidson, tenho 45 anos, sou natural de Serra Talhada, Pernambuco. Vim morar em Recife aos 13 anos, terminar o primeiro grau e iniciar o segundo grau. Fiz vestibular, fui aprovado nas duas universidades na época. Optei pela Universidade Federal de Pernambuco, onde eu fiz minha graduação em medicina. Após a graduação, decidi fazer otorrinolaringologia e passei na residência no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Após a residência de otorrinolaringologia, fiz cirurgia crânio-maxilofacial no INTO, que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. E após essa residência, fiz mais a residência de cirurgia de cabeça e pescoço na Unifesp, que é o Hospital São Paulo, em São Paulo. Olá a todos, como eu já me apresentei, eu sou Lívia, tenho 41, quase 42 anos, sou natural de Goiás, Goiânia, né? Natural de Goiânia. Lá, toda a minha família está lá. Minha formação acadêmica não foi em Goiânia, eu fui para o Rio de Janeiro fazer faculdade. Depois eu fui para Niterói, lá para a Federal Fluminense, fazer residência em otorrinolaringologia. E aí depois eu fui para o Hospital das Clínicas em São Paulo, fazer uma especialização em zumbido, onde eu também acabei me especializando em eletrofisiologia da audição e otoneurologia. Depois a gente veio para Recife, né? E aí eu voltei para São Paulo, eu ficava indo e voltando para fazer meu mestrado em otoneurologia. Perfeito. Lívia, fala um pouquinho sobre a tua família aí. Como é a composição da tua família? Então, minha família é natural mesmo, né? Isso. Tem um pai, uma mãe, 2 irmãos. E um irmão e irmãos. Todos lá em casa são os médicos, exceto minha mãe, que é dentista. Perfeito. A minha família, nós somos 4 irmãos. Meu pai era médico, é falecido. Minha mãe é da educação, foi professora, se aposentou na parte de educadora de apoio, como parte mais de gestão da educação. Também todos nós somos médicos, todos os meus irmãos somos médicos. Eu acho que, assim, por exemplo, eu nunca pensei tanto em fazer medicina e hoje eu não me vejo pensando em outra coisa, nem vou falar para a Cleidson se eu sei fazer otoneurologia, acho que eu não sei fazer outra coisa. Mas eu acho que a medicina nos escolhe, né? Então, acho que o fato de a gente ter, talvez, nascido nessa família, cada um acabou fazendo de tudo para a gente ser médico e aí se tornar otorrino, coisa no meu caso. Eu também sempre falo essa frase, que eu só escolhi medicina na hora do vestibular. Depois que eu concluí a graduação, eu sempre digo que a medicina me escolheu, porque eu gosto de tantas áreas da medicina e desde o ano que eu me formei até hoje eu nunca parei de estudar medicina e a gente cada vez mais quer aprender coisas novas. E é uma profissão inspiradora. E eu acho que eu já sou diferente. Acho que eu só gosto da área que eu faço, que é otoneurologia, que é tontura e zumbido. Acabo estudando um pouco as outras áreas, mas a que eu me dedico mesmo é que eu gosto. No caso, a gente fez otorrino, né? Eu fiz um serviço diferente no Niterói, que é a Federal Fluminense, e Cleidson fez ali no Hospital Naval Marcílio Dias, né? E a gente sabe que otorrino é uma especialidade muito cirúrgica, a gente pouco vê em relação a tontura, zumbido, a gente não tem essa formação, né? Então, a gente aprende a operar e o residente de otorrino, ele quer operar. Então, eu não passei por tontura e zumbido, eu acho que eu tive a minha formação faltando isso. Eu acho que o que me fez escolher e
saber como é que eu poderia ajudar meus pacientes, porque até então a gente não tinha muita escolha, né? O paciente com tontura, existia 2 medicações aí, se não passava, eu deixava melhorar sozinho. O paciente com zumbido tinha a velha história, tem de se acostumar, não tem o que fazer. Então, muito triste isso. Falando sobre isso, onde nós nos conhecemos? Por Lívia. A gente se conheceu num curso, no Fundão, na Universidade Federal Fluminense. Como conhecida, eu fazia na Federal Fluminense, ele fazia no Hospital Marcelo-G, e a gente teve um curso na UFRJ, no Fundão. Antigamente tinha um curso que era para iniciar, para os residentes que estavam iniciando a especialidade, que dava uma visão geral sobre todas as áreas da otorrino. Então, eu já estava no meu 2º ano de residência. Nesse dia eu estava acompanhando uma chefe minha, foi um sábado, a gente estava operando fora com ela e ela me convidou aí, pois ela ia dar uma aula nesse curso. E foi aí que eu conheci Lívia. Eu não sei se as pessoas acreditam muitas vezes em vidas passadas ou se a gente conhece. Então, quando eu olhei o Cleidson, eu achei que eu já conhecia. E ele disse que eu fiquei muito ali, mas eu falei com ele, falei, oi, tudo bem? Eu achava que eu já o conhecia. Eu não, eu me impressionei, foi mesmo com a beleza, e aí foi de onde surgiu essa paixão e esse amor que veio com o tempo. Você acha que aquele episódio da cirurgia que a gente fez, uma vez a gente estava operando juntos uma paciente HIV positivo que não tratava e no momento inicial da cirurgia, Lívia se furou com um pérfuro cortante contaminado de sangue dessa paciente. Você acha que esse fato ter ocorrido numa cirurgia fez com que você não quisesse mais operar e optasse pela otoneurologia zumbido ou não? Eu acho que foi diversas coisas. Uma, como eu falei, a gente passa para residência sem saber isso. A gente operava junto, então a gente brigava muito quando a gente operava. Era muito cômico, porque ele queria mandar em mim, eu não gostava. Então era brigas mesmo, e aí a gente levava aquilo para cirurgia. Então foi outro motivo. E eu acho que sim, o fato de eu ter lá me perfurado, eu sem saber, eu estava grávida, tive que tomar aquele coquetel para não me contaminar com HIV, e eu acho que eu passei muito mal, acho que eu fiquei um pouquinho traumatizada e fez com que eu não operasse. Então, acho que foram várias coisas que fizeram que eu fosse ali para a otoneurologia. Então, ela não sabia que estava grávida, estava grávida de 1 mês só, quando se furou ela saiu da cirurgia, eu terminei a cirurgia só, e antes de iniciar o AZT, fez o teste. Que é o coquetel. Que é o coquetel para evitar contrair, né, o HIV, descobriu que estava grávida. E aí, é uma medicação que é abortiva, acabou que perdeu no acho que o terceiro mês. Né? Eu acho que eu fiquei um pouquinho traumatizada com isso. E sem contar que eu passei muito mal ali com o coquetel, foi muito ruim. Então, a gente se casou 1 ano e meio depois de nos conhecermos, né? Na verdade, a gente já oficialmente. Oficialmente. Né? A gente já era casado desde os 2 meses aí. Namoro. Então, esse foi o primeiro filho, né? Que eu falo que na verdade, eu tenho 6 filhos, 2 no céu, que a gente perdeu. Depois a gente engravidou, eu engravidei novamente, né? A gente engravidou do filho que a gente tem, mas ele era gêmeos. E aí a gente perdeu um e ficou com o outro. Um evoluiu, né? Isso. E um evoluiu, o outro ficou. E a gente, depois, o outro ano, teve uma outra menina. Isso foi em 2010, 2011. E aí, depois de quase 10 anos, eles dizendo que eu não engravidava mais, que eu até achava que não engravidasse, mas de repente eu estava grávida novamente do nosso terceiro. E aí, depois, novamente, quando ele estava ali com o papel da cirurgia, eu já estava com o pedido da cirurgia da vasectomia, e aí veio a pandemia, trancou tudo, e aí não operei, veio o terceiro, e depois o quarto. Eu nunca pensei, assim, eu tenho mais filhos que minha mãe teve, que minha avó teve, mas eu posso dizer que é maravilhoso. Outra coisa que todo mundo pergunta pra gente é se onde a gente tá foi o nosso primeiro consultório.
e eu sempre digo não. Eu gostaria muito, tinha uma foto que eu guardava com todo carinho, que era onde eu considerava o nosso primeiro consultório. O nosso primeiro consultório era a mala de uma Fiorino, onde a gente transportava nossos equipamentos pelo interior afora, né, Lívia? Porque quando a gente casou, meu pai simplesmente falou assim, não vou ajudar ninguém, vocês se virem. A gente tinha que se manter em São Paulo, então lá na especialização era difícil, a gente não tinha ninguém que nos mantesse e a gente tinha que trabalhar. E aí uma das formas era a Cleidson vinha pro interior quase toda semana e eu vinha acho que 2 vezes por semana atender. Então a gente vinha, alugava um carro, pegava, andava não sei quanto, acho que 6 horas, ia atender no interior do Pernambuco. Isso a gente alugava essa Fiorine, atendia e a gente voltava. E o que eu lembro é porque dessa foto, eu tava com um barrigão aí com 9 meses. Então, assim, um barrigão grávida dos 2, eu vinha atender, ficava lá, foi pesado, mas deu certo. Nosso segundo consultório, a gente já tinha retornado para Recife e aí a gente se juntou a um grupo de oncologia, um grupo de amigos. E, inicialmente, eu fazia parte da cirurgia de cabeça e pescoço. Depois, eu anexei ao grupo a parte da otorrino, da otoneurologia. E ficamos lá junto com esse grupo, que é a Unionco, durante, acredito que 6 anos. Não é isso? 6 anos, em média. Foi. Né? Outra coisa que todo mundo pergunta é... Quando foi que você considera a sua virada de chave? Quando é que você considera que você largou a otorrino básica e passou a se dedicar apenas à otoneurologia? Que momento? Você tem algum momento desse? Eu acho que foi logo no 2º ou 3º ano ali do nosso consultório, eu acho. Que aí eu falei que não ia atender mais a otorrino, ia ficar só com a otoneurologia, só me dedicando a pacientes com tontura e zumbido. Claro que às vezes quando você melhora muito o paciente, ele quer que você trate outras coisas, aí eu, graças a Deus, eu posso reencaminhar para você ou encaminhar para um colega. Mas foi o que eu falei, eu só faço aquilo que eu gosto. Então, é igual você que gosta de várias coisas, eu não. Eu tenho um foco, faço tontura e zumbido. O resto eu dou ali um palpite, vi na residência, assim, mas eu prefiro não fazer. Prefiro reencaminhar para os colegas fazerem outras coisas. Essa é a nossa diferença, né? Já eu tenho um outro marco para essa resposta dela. Após o término da residência, nós fomos convidados para palestrar nos congressos nacionais. É verdade. E eu lembro até hoje esse primeiro episódio, que aí Lívia foi convidada a participar de uma mesa de discussão de casos clínicos e eu, como um bom marido, fui lá para a primeira fila, né? E aí, durante a apresentação dos participantes, um velho professor querido, né, fez uma brincadeira que serviu para mim como combustível para investir com tudo em otoneurologia, né? E nesse dia tinha uns amigos nossos lá e quando apresentou Lívia, naturalmente esses amigos nossos ficaram felizes, bateram palma, enfim, uma coisa que não é tão comum. E aí, durante a apresentação, ele fez e Lívia que veio com a família. Enfim, aí me serviu de combustível para investir na otoneurologia forte. E aí, o que foi que a gente fez? Compramos as melhores tecnologias, os melhores equipamentos que existiam na época, que eram novidades, que praticamente não existia no Brasil. Estava chegando um único equipamento lá para Renato Cal, lá em São Paulo, e no Pará. Nós fomos os pioneiros também desses equipamentos fomos aprender com os criadores. Rodamos o mundo inteiro. Fomos para a Coreia do Sul, Madrid, Amsterdã, Baltimore. Esqueci mais alguma? Não, só acho que foi isso. É porque quando a gente termina o fellow ali, que é a especialização lá no Hospital das Clínicas em Otoneurologia, você aprende, mas eu acho que você está muito verdinho. Você sai com uma visão daquele hospital, né? Daquela reunião. Então, a partir do momento que a gente decidiu aprender, a gente foi conhecer com os melhores. Quem inventou os equipamentos, quem que fez os protocolos, quem escrevia as revistas. E eu acho que isso foi o grande diferencial. Então, eu saí um pouquinho daquele mundo
onde eu aprendi a fazer o ABC e fui aprender todo o alfabeto. Então, eu acho que isso que me fez tanta diferença, né? Então, eu fui conversar com quem atendia em Amsterdã, fazer curso com o pessoal lá de Baltimore, que é lá nos Estados Unidos. A gente foi para Madrid, então eu acho que foi para Seul. E a gente foi fazendo curso, que acho que foi abrindo a mente. Aí eu acho que nesse momento eu me dediquei mais à autoneurologia, né? E a gente também não pode esquecer desse tempo, né? As pessoas que nos ajudaram, que nos deram a mão, que nos ensinaram, né? E a gente enumera várias pessoas dessas. Você poderia enumerar quem você considera aí uma pessoa que foi fundamental na sua formação? Sim, um grande amigo meu, vou falar um deles, que é Ítalo Medeiros, porque quando entrei no Sol das Clínicas de São Paulo, eu estava grávida. E eu acho que nos últimos anos... Não é o perfil que ninguém deseja para um hospital, é uma mulher grávida, isso. Porque sabe que ela vai ter que se afastar naturalmente, né? Mas ele me aceitou, eu acho que foi a ele que o grande divisor de águas aí, e eu acho legal, assim, porque eu entrei grávida, tive o bebê, me afastei durante um mês, então eu sempre acho que eu fui bem determinada nisso, e voltei com toda a força total, e aí no outro ano, grávida de novo, fiz a mesma. Então, assim, eu acho que ele foi o grande apoiador, e tem outras pessoas, por exemplo, o professor Fernando Garança, na Escola Paulista, quem me abriu ali a escola, para eu poder fazer meu mestrado, doutorado agora. Amigos meus que estão na escola, como o Márcio Salmito, Lígia Morgante, Juliana Antonioli, Priscila, Rodrigo, são pessoas que eu levo de coração, que estavam lá. Então, aquela frase assim, que você conhece a pessoa não por ela, mas pelas pessoas que ela anda, são pessoas que eu admiro e são meus amigos, então são pessoas que me abriam realmente as portas aí na autoneurologia, que eu tenho muita gratidão. E também aqueles que, apesar de não estar diretamente, mas que forneciam bons conselhos, né? Como o doutor Edgar Rezende. Verdade, ele foi que ele uma falava pessoa pra excelente, que sempre que podia estava nos aconselhando, né? Ele era do Hospital das Clínicas, era o chefe lá da eletrofisiologia, que eu fiquei um ano no Hospital em São Paulo, e ele falava assim que a gente deveria se juntar sempre com pessoas boas, né? E que por mais, mesmo que a gente tivesse sócios, que a gente tivesse com pessoas sempre ao nosso nível. Isso foi um bom conselho. Onde eu passei, eu formei mentores, né? E eu admirava muitos, eu queria ser igual a eles, né? Tive vários mentores, como o Dr. Ricardo Cruz, como o Pirajara Senes, Onivaldo Cervantes, Lucas Patrocínio, enfim, pessoas que tinham geralmente dúbia ou tripla formação e que eu olhava e aquilo me inspirava a querer ser igual, né? E alguns deles felizmente foram meus mentores, uns até mais que outros, que eu considero até como um paizão que eu tive durante a residência. Além dessas pessoas, um lado extremamente positivo que eu considero foram os vários amigos que a gente formou durante toda essa jornada de aprendizado, né? Eu fiz 6 anos de residência e formei muitos bons amigos durante esses 6 anos, considerando que foram 3 hospitais diferentes durante essa... Eu sempre falo isso, que eu conheço muitas pessoas, primeiro porque eu sou goiana, morei lá em Niterói, depois fiz residência, fui para São Paulo, então, onde eu fiquei no Hospital das Clínicas, da Unifesp, e hoje eu estou indo no Recife. Então, acho que tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, fazer uma grande rede de amizades. Outro tema que pergunto bastante, você já é um cara tão atarefado, tantas funções, você não vive ocupado. De onde surgiu essa ideia de você fazer um podcast? E de onde surgiu essa ideia de vocês também entrevistarem juntos, né? Eu sempre tive essa vontade que, além da cirurgia, descobrir-me como uma fonte de energia e de prazer, que é conversar a respeito de saúde, bem-estar, de medicina. E tive essa ideia de fazer inicialmente uma série de lives. Verdade. E que eu vendo que live dificulta o acesso a esse tipo de plataforma, porque nem todo mundo pode estar naquele
dia e horário assistindo você, ou até mesmo aparece algo para ser feito naquele momento e você tem que sair da live, enfim, você perdeu parte da conversa e já perde, às vezes, o sentido. E aí, então, a gente, conversando com o Ivo, a gente deu uma mudada nisso, migramos para podcast. Ele falou pra mim, né, da live, e eu falei, amor, eu não aguento mais live. Eu não consigo nem assistir mais live, eu tô cansada. Então, eu fiz algumas durante a pandemia, com uns amigos meus, com pessoas... Eu não sei, acho que as pessoas também têm cansado. Eu sempre falo, eu tenho que inventar uma coisa, Instagram, eu tô cansada do Instagram. Então, quando eu falei, vamos realmente fazer um podcast, porque é assim, a gente malha, escuta, você tá dirigindo, escuta. Então, eu sou uma pessoa que eu converso, tô conversando, dirigindo, escutando música, lendo outra coisa. Então, assim, eu acho que é importante isso. Então, é uma coisa que você não precisa só focar. Eu posso começar uma parte, assistir depois novamente. Coincidiu com a época que eu estava consumindo bastante informação, seja, só não estava vendo mais série, nada que me distraísse, era apenas podcast, séries construtivas, livros, vídeos, enfim, e aí me deu esse interesse. Eu sempre mando aquelas mensagenzinhas assim de coach da internet, assim, ó, não fique consumindo mulher pelada, não fique consumindo coisas ruins. Aí eu sempre mando para ele ali, para ele focar. Então, acho que foi não é? Um momento disso tudo. Brincadeira, gente. A outra coisa que pergunta, de onde surgiu esse nome Talk to Us, né? Antes de surgir esse nome, eu, como um bom nordestino, tinha pensado em um outro nome, que era 2 dedinhos de prosa. Depois mudei para 5 minutos para falar. E aí coincidiu na época que o Coldplay veio fazer um show no Brasil, no ano passado, final do ano passado, e tem uma música deles que eu adoro, que é Talk. E aí me veio a música na cabeça, Talk to Us, né? E aí ficou, passei um tempão bolando, parece fácil você achar uma logomarca, né? Mas nem sempre os designers conseguem chegar ao que você deseja. Seu pensamento, né? Fazer e aí, até que chegamos ao logo que eu julguei que chegou nesse ponto que eu desejava. E quais temas a gente vai abordar nesses episódios de podcast nosso? Abordaremos saúde, bem-estar, bem como empreendedorismo na medicina, diversas áreas da saúde em geral, não apenas... A gente começou a falar inicialmente a gente vai falar um pouquinho sobre medicina, mas a gente quer abordar diversas outras áreas que acho que é do interesse de todos, como, por exemplo, direito, que a gente conversou. Direito médico, culinária, investimento, alimentação, nutrição, enfim. E a gente irá entrevistar pessoas que realmente têm relevância, né? E a gente acha que é importante passar essa informação. Isso, pessoas que tenham realmente conteúdo. Sei que tem muita gente boa aqui em Recife, não só em Recife, no Brasil todo, que vai dividir a gente esse tempinho aqui e passar bastante informação para vocês. E a pergunta que fica, quem será o próximo? Diga aí, quem você gostaria que fosse aqui entrevistado por nós? Digite aí o nome deles ou nos mande inbox que tentaremos convidá-lo. E você que está nos assistindo, que é da área de saúde, você pode ser o próximo. É isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigado aí pela atenção de todos. Vamos iniciar. Espero vocês aí nos próximos episódios do nosso podcast. Obrigada.